Bom dia, hoje nós vamos ver no livro de Geografia serviços públicos. As condições de vida das pessoas dependem da renda da família e também do acesso a abastecimento de água, coleta de lixo, coleta de esgoto e de lixo, atendimento médico, escolas e iluminação elétrica. Esse aqui são os serviços básicos, tá, gente? Que as pessoas precisam ter. Vamos grifar isso aqui. Ó, a partir de acesso, tá? Até elétrica. Aqui. Entretanto, boa parte da população brasileira não tem acesso a esses serviços. Água tratada e coleta de esgoto. Em 2015, 94% dos 5% mais ricos tinham acesso à água encanada, enquanto apenas 62% dos 5% mais pobres contavam com esse serviço. Já a coleta de esgoto abrangia 80% dos 5% mais ricos e menos de 25% dos 5% mais pobres. Observe o mapa abaixo sobre a quantidade de moradias com abastecimento de água tratada e coleta de esgoto por região do Brasil. Então, aqui nós temos, olha, de verdinho a região norte, laranja, nordeste, essa cor que parece um verde, centro-oeste, essa cor que parece um bege, sudeste, e de rosa a região sul. Então, aqui a gente tem, ó, a gotinha azul é abastecimento de água tratada. A gotinha roxa é coleta de esgoto, ok? E aqui vem mostrando a porcentagem de cada região. Por exemplo, aqui no norte, apenas 55% de toda a região norte tinha abastecimento de água tratada e apenas 16% tinha coleta de esgoto. No nordeste, 73% da região tinha abastecimento de água tratada e apenas 43% de esgoto. Na centro-oeste, 89% de água tratada, 51% de esgoto, de coleta de esgoto. Aqui na região sudeste, 91% da região tem abastecimento de água e 83% de coleta de esgoto. E na região sul, 89% água tratada e 54% de tratamento de esgoto. Então, agora aqui, a gente vai, ó, lixem uma tabela no caderno, não precisa ser no caderno, tá? As regiões brasileiras de acordo com a quantidade de moradias com acesso à rede coletora de esgoto e à água tratada. A gente vai tentar fazer aqui mesmo no espacinho do livro. Ah, o que é para fazer? Foi exatamente aqui o que eu disse, tá? Por que ia pedir uma tabela? Para poder separar água e esgoto, tá? Porque a gente ia falar, por exemplo, norte, na coluna da água, 55,37%, na coluna do esgoto, 16%. Vamos ver se a gente consegue ajeitar isso aqui, de repente fazer com o livrinho virado, tá? E aqui, 5, o bairro onde você mora tem acesso à rede de coleta de esgoto? Se não souber, pergunte a um adulto. 6, faça uma pesquisa sobre o destino do esgoto que não é tratado no Brasil, escreva uma folha à parte. Não precisa, a gente vai escrever aqui também, tá? Vou dar um tempinho pra gente fazer isso. Então, tá aqui, ó, fizemos a tabelinha, aproveitamos esse espaço aqui, foi até uma aluna que deu a ideia da gente usar esse espacinho aqui embaixo para poder montar a tabelinha. Então, ficou assim a tabela da questão 4. Agora, aqui, na quinta questão, perguntou se o bairro onde você mora tem acesso à rede de coleta de esgoto. Algumas ruas do bairro tem, tá? Outras ainda não. E aqui perguntou sobre o destino do esgoto que não é tratado no Brasil. Qual é o destino dele, para onde eles vão? Então, ó, rios, reservatórios de água, mananciais, lagos, são alguns exemplos de destino do esgoto não tratado. Agora, educação e saúde. Saber ler e escrever é importante para fazer várias atividades diárias, como compreender uma notícia na internet, o manual de instrução de um produto, o destino de um ônibus, as legendas de um filme em língua estrangeira. É fundamental também para os adultos conseguirem um bom emprego e compreenderem documentos, como contratos de aluguel e de trabalho. Em nosso país, o número de pessoas com mais de 10 anos que não sabem ler nem escrever ainda é alto.
Em 2015, mais de 7% da população era analfabeta. Isso significa que em cada grupo de 100 brasileiros com 10 anos ou mais, cerca de 7 não sabiam ler nem escrever. O mapa abaixo mostra a porcentagem da população analfabeta por região do Brasil. Então, aqui nós temos, olha, na região norte, isso aqui, gente, foi uma pesquisa feita em 2015, tá? A taxa de analfabetismo era de 8,5% no norte, 14,8% no nordeste, 3,8% no sudeste, 5,7% no centro-oeste e 3,6% na região sul. Vamos para a próxima página agora. A próxima página está pedindo, identifique no mapa da página anterior a região do Brasil em que mais pessoas que não sabiam ler e escrever e a região em que menos pessoas... Gente, eu acho que eu li a questão bem errada. Vamos lá, identifique no mapa da página anterior a região do Brasil em que havia mais pessoas que não sabiam ler nem escrever e a região em que havia menos pessoas analfabetas. Então, ó, a região que havia menos pessoas, olha, tá vendo? Tá circulado aqui de azul. Vocês voltem lá na página anterior. Circula, pega duas coresinhas diferentes. Essa aqui é a menor. E a maior foi aqui, ó, no Nordeste. Maior aqui, Nordeste. Tá? É só circular. Circula de duas cores diferentes. Pode ser o nosso lápis comum, né? E um lápisinho de cor. Ou então circula esses dois. E na frente de Nordeste escreve maior. E na frente de Sul escreve menor. Tanto faz, tá? É na escola que as pessoas se alfabetizam, ou seja, aprendem a ler e a escrever. Por isso, o acesso à escola é importante para combater a desigualdade social. Nos últimos anos, a quantidade de crianças e adolescentes que estudam aumentou no Brasil. Em 2017, cerca de 49 milhões de crianças estavam matriculadas no ensino fundamental, mas cerca de 2 milhões não estavam. O atendimento médico também é fundamental para combater as desigualdades sociais. Com acesso a ele, é possível diminuir a taxa de mortalidade infantil e aumentar a expectativa de vida da população. Existem no Brasil cerca de 454 mil médicos, mas eles estão concentrados nas cidades maiores. Veja no mapa a seguir a quantidade de médicos por 1.000 habitantes nas regiões. Então, tá aqui, para cada 1.000 habitantes, nós temos essa quantidade aí de médicos, tá, gente? Só lembrando que isso aqui foi uma pesquisa que foi feita em 2018, tá? Agora isso já mudou, nós estamos em 2021, nós tivemos desde ano passado a questão da pandemia, então muita gente foi contratada, muita gente se formou em medicina de lá para cá. Agora, quantos médicos há por habitante na região que você mora? Tá aqui, ó. A gente vai botar aqui o nome, né? Sudeste. E vai botar 2,75. Ok? Agora, desigualdade racial e de gênero. Primeiro, aqui do lado vem falando o que é raça e o que é gênero. Raça. Entre os seres humanos não existe diferenças raciais, mas a palavra raça é usada de maneira incorreta para diferenciar as pessoas por causa de características físicas, como cor da pele e tipo de cabelo. Geralmente, para diferenciar as pessoas das suas cores, a gente não usa a palavra raça, a gente usa a palavra etnia. São etnias diferentes. Tem o pessoal da etnia branca, pessoal da etnia amarela, pessoal da etnia negra, tá? E gênero. No sentido utilizado neste texto, gênero é o que identifica a diferença entre homens e mulheres, tá? Gênero masculino e feminino, tipo substantivo. Ah, qual é o gênero do substantivo?
ele é masculino ou feminino. Um dos graves problemas da sociedade brasileira é a discriminação por raça e por gênero. Isso significa que as pessoas são tratadas de maneira diferente por serem negras ou por serem mulheres. No Brasil e em outros lugares do planeta, os homens brancos têm mais oportunidades que o restante da população. As pessoas negras formam a maior parte da população pobre. Elas também recebem os salários mais baixos, têm menos oportunidades de arranjar emprego e são a maioria entre as pessoas que estão presas. Mesmo os negros que estudaram o mesmo tanto que os brancos recebem salários mais baixos. Veja o gráfico. Média de rendimento segundo o nível de escolaridade por raça. Então aqui está mostrando, né, sem instrução, com fundamental incompleto, completo, médio incompleto, médio completo, superior completo e incompleto. E aqui vem mostrando a diferença de valores de salários. Eu particularmente não creio que isso ocorra em todos os lugares, tá? Por exemplo, eu trabalhei numa loja e aonde existiam gente de várias cores e o salário era o mesmo, não tinha diferença para se era homem ou se era mulher, ou se era branco, ou se era negro, ou se era índio, ou se era amarelo, tá? Isso ocorre em alguns lugares sim, mas não são em todos, tá? As mulheres são mais da metade da população brasileira, mas elas recebem salários mais baixos que os homens para fazer o mesmo trabalho. Veja no gráfico a seguir como é grande a diferença de salários entre homens e mulheres que estudaram a mesma quantidade de anos. Então, aqui nós temos também a mesma coisa. Os ensinos fundamentais completo e incompleto, médio, completo e incompleto, superior também, né? Mostrando aqui, ó, verdinho homem, laranjinha mulher. Aqui nós temos duas questões, ó. 9. Por que pessoas com o mesmo nível de escolaridade recebem salários diferentes para fazer o mesmo trabalho? Nós já vimos aqui que é uma questão, né, de discriminação. A questão de que mulheres recebem salários diferentes de homens e por causa da cor da pele, né? Negros e brancos também. A gente já vai formular a resposta, tá? E aqui, em que nível de escolaridade há a maior diferença de renda entre negros e brancos e entre mulheres e homens? Então, ó, devido à discriminação de gênero e etnia. As mulheres, por exemplo, interrompem trabalho devido à maternidade. E isso não é muitas vezes não é bem visto por donos, né, de empresas. Porque a mulher vai ter lá a licença de 120 dias para ficar em casa para cuidar do seu bebê, né? Em alguns lugares são, ao invés de 4 meses, são 6 meses. Então, isso aí eles acham que interfere, porque a pessoa vai se afastar do cargo, aí tem que contratar outra pessoa, e muitas vezes a mulher, quando ela retorna da licença maternidade, ela nem é colocada no mesmo lugar onde ela estava, às vezes ela é rebaixada de posto, tá, gente? Então tá aqui em que nível de escolaridade a maior diferença entre negros e brancos e homens e mulheres é no nível superior. Quilombo dos Palmares e a luta por igualdade. A discriminação racial dos negros no Brasil é muito antiga, ela começou em 1559, época em que muitas pessoas de vários povos africanos foram escravizadas e obrigadas a migrar para a América. Eles migraram nada, eles foram tipo sequestrados, né? Muitos desses africanos escravizados não se conformaram com a situação e lutaram pela liberdade. Boa parte deles formou quilombos. Lembre-se que estudamos isso no capítulo 2. Um dos quilombos mais famosos que existiram foi o dos Palmares, né? Todo mundo sabe disso, Quilombo dos Palmares. Ele foi fundado em 1597, quando 40 africanos escravizados fugiram de um engenho em Alagoas e se refugiaram em um lugar chamado Serra da Barriga. O quilombo recebeu esse nome porque na Serra da Barriga havia muitas palmeiras. Palmares durou quase 100 anos e é um símbolo de resistência dos africanos escravizados. O líder mais famoso do quilombo foi Zumbi dos Palmares. Ele foi assassinado em 20 de novembro. Ele foi assassinado em 20 de novembro de 1695 por Domingos Jorge Velho, que foi contratado para destruir Palmares e outros quilombos. Um ano depois da morte de Zumbi, o quilombo foi destruído.
Em 1888, o sistema de escravidão acabou, mas os ex-escravos não tinham as mesmas oportunidades que os brancos para estudar, trabalhar, ser atendidos por médicos ou ter outra moradia adequada. E aqui o resuminho para organizar o pensamento, página 286. Relembre o que estudou e veja se aprendeu tudo. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. As pessoas não têm a mesma renda nem acesso aos mesmos serviços públicos. Há poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas pobres. As regiões brasileiras apresentam desigualdades. As regiões, por causa da discriminação racial de gênero, há muitas diferenças sociais entre homens e mulheres, brancos e negros. Agora nós vamos fazer o nosso mapinha da aprendizagem. Então aqui nós temos o mapinha da aprendizagem, desigualdade social, gênero, raça, renda e serviços públicos essenciais. Então aqui na última página a gente tem a primeira questão: qual é a diferença entre populoso e povoado? Populoso, quantidade total de habitantes. Povoado é a ocupação do território, a área por habitantes. Tá? Então, de repente, um lugar, ele tem muitos habitantes num determinado território, tá? E agora aqui, pedindo para fazer uma pesquisa sobre o nosso município. Então, essa pesquisa de 2017, tá aqui, ó, natalidade, mortalidade, o lugar no ranking. 3. Que fatores contribuem para aumentar a expectativa de vida de uma população? Saneamento básico, medicamentos, vacinas e cirurgias e a adoção de hábitos saudáveis de higiene. Cite os motivos pelos quais as pessoas deixam o local em que vivem para morar em outro país ou outro estado. Falta de trabalho, moradia, alimentação, saúde, educação e também fenômenos naturais, como seca e frio extremos, terremotos e furacões. Aqui nós não vamos fazer, porque era para fazer cartazes, para colar na escola, e como nós não estamos lá, não poderemos fazer, tá bom, galera? Então aqui a gente encerra o módulo 1 da disciplina de Geografia. Um beijo.